TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar novamente a doutora Márcia Perazan. Satisfação estar aqui na sua casa e na nossa casa, principalmente dentro daquele que eu considero um mistério hoje, porque são muitas leis, são muitas determinações legais, muitos julgados, o direito previdenciário. Então, doutora Márcia, bem-vinda ao nosso programa. O que temos de novidade, ou se não novidade, o que nós temos de perspectivas de análise do que está acontecendo hoje, doutora? Pois bem, então, olá Marco, olá o telespectador. É um prazer estar aqui novamente e falar sobre esse tema tão polêmico mesmo, que é o direito previdenciário. Eu costumo dizer para os meus alunos, Dr. Marco, na universidade, que eles não comprem livros de direito previdenciário porque eles podem estar comprando desatualizado. Então, de uma aula para outra, ou de 2 aulas em diante, a legislação se modifica e a gente tem que estar sempre adequando, sempre estudando e se envolvendo, porque não é um direito estanque, ele é um direito que modifica muito. Hoje o que nós temos de mais polêmico, vamos dizer assim, dentre outros benefícios, é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, dá para se dizer, aquela aposentadoria em que o trabalhador necessita trabalhar menos tempo. Normalmente o trabalhador tem que trabalhar 35 anos. Nós não trabalhamos em atividade especial, tu és advogado, eu também sou advogada, a nossa atividade não é especial, doutor Marco. Sim. Então, eu como mulher preciso 30 hoje para trabalhar, para me aposentar numa aposentadoria comum, por tempo de contribuição, e tu 35 anos. Sim. A aposentadoria especial, nela, o trabalhador precisa trabalhar só 15, 20 ou 25 anos de trabalho. Justamente porque as condições em que a pessoa está desenvolvendo as suas atividades são diferenciadas, são insalubres, são penosas, são perigosas, atividades em que a pessoa está exposta a algum agente nocivo, que pode ser físico, o ruído, o calor, o frio, pode ser químico, por exemplo, produtos químicos, óleos e graxas, solventes, enfim. E também agentes biológicos, que seriam os micro-organismos, as bactérias, pessoas que trabalham em contato com seres humanos contaminados ou mesmo, em algumas situações, animais contaminados. Então, essa aposentadoria, a pessoa precisa menos tempo de trabalho, justamente porque o legislador pensou da seguinte forma: bem, se a pessoa tem que trabalhar nessas condições, não tem outra forma de exercer o trabalho, nós vamos deixar que essa pessoa trabalhe menos tempo. E aí vem a aposentadoria de 15, 20 ou 25 anos. A de 15 anos é um tipo de aposentadoria muito difícil de se encontrar e aqui na nossa região praticamente não existe. São aqueles trabalhadores, doutor Marco, que trabalham em minas subterrâneas, nas frentes de produção, extraindo carvão lá no interior da mina. Dizem que uma pessoa que trabalha lá por 15 anos fica com a saúde, com o organismo tão debilitado que não tem condições de trabalhar mais. E a lei outorga para esse trabalhador uma aposentadoria com apenas 15 anos de trabalho. O outro, que é o de 20 anos, também não é tão comum, porque seria aquela pessoa que tem contato com amianto. Amianto é um produto, uma substância, um componente que é altamente tóxico, prejudicial à saúde. E além do amianto, que inclusive já foi proibido em muitos países, também aqui no Brasil, né, mas em algumas composições ele acaba sendo inserido. Além do amianto, seriam aqueles trabalhadores que entram na mina, mas que vêm também para a superfície, por exemplo, retirando o produto do interior da mina. Então, eles ora estão no interior da mina, ora estão na superfície. Então, esses precisam trabalhar um pouco mais, 20 anos. Todos os demais, e aí eu digo todos os demais que atuam em atividades especiais, é 25 anos. E aí nós temos o médico, o enfermeiro, o mecânico, o frentista de posto, a pessoa que trabalha em fábricas com ruído excessivo e assim por diante.
Esse é vamos dizer assim, o invólucro da aposentadoria especial. É uma aposentadoria, um benefício que acaba dando ao trabalhador essa possibilidade de se afastar antes do mercado de trabalho por causa das condições em que vive. E essa circunstância da pessoa saber, porque eu tive esses dias, eu participei de um treino e quebrei uns dedos dos pés, e daí eu fui no radiologista, né? Certo. Daí eu comecei a observar assim a questão da insalubridade em grau máximo, né? Exato. E me reportando na questão do perigo que a senhora colocou, principalmente no sentido de que o trabalhador de mina, por estar numa questão altamente insalubre, vive menos. Como é que fica em situações assim, e aí vem a curiosidade jurídica, né? Uma pessoa que trabalha como radiologista, que aos 10 anos já começa a sentir algum efeito da radiação, tem algum paradigma que se pode entrar, requerer? Nos oriente isso aí, o trabalhador que atua nessa atividade, em contato com os raios X, né, ou outras formas de exames que emitem radiação, todos eles têm atividade especial aos 25 anos também. Também. Em função do contato com a radiação. Então, esse tipo de aposentadoria entra na classificação de insalubre e também, de certa forma, perigosa, mas até mais insalubre em função do contato com os raios ultravioletas, enfim, os raios UV, aqueles raios que são prejudiciais à saúde, né? Esses também têm atividade especial. E de novidade, assim, doutora, porque eu sei que a senhora é militante da área, eu considero a melhor advogada previdenciária daqui da nossa região. O que hoje, em razão dessa aposentadoria, a natureza de demandas, Sim. o que a senhora vê de cidades que o nosso Alto Taquari, em frente a essa aposentadoria que a senhora se reporta, o que tem hoje demandas, o que vão de ter e o que o empregador pode se precaver a respeito disso? Certo. O que eu percebo hoje é que a maior dificuldade das pessoas que desenvolveram ou que ainda desenvolvem alguma atividade insalubre é a comprovação. Olha só, nós estamos falando em 25 anos, que é a grande maioria, de atividades especiais. Doutor Marco, nos reportando há 25 anos atrás, épocas em que então essas pessoas passaram a desenvolver alguma atividade especial, insalubre, nem todas as empresas daquela época estão em atividade hoje. Então, como é que se comprova que naquela ocasião a pessoa estava em condições especiais? Só pela carteira de trabalho? Não. O INSS e a própria legislação estabelecem regras de como se comprova essa atividade especial. De que forma esse direito pode ser concedido ao trabalhador que trabalhou em condições insalubres, penosas ou perigosas. A legislação fala no PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um formulário que formulário padrão, né, que o INSS apresenta para todos os empregadores e que esse formulário deve ser preenchido de forma correta, contando todos os dados administrativos. É como se fosse um histórico laboral do trabalhador, em que vai constar ali o período que ele trabalhou, as atividades que ele exerceu, quais os agentes nocivos a que ele estava exposto. E aí tu me perguntas, tá, mas como medir os agentes nocivos de épocas passadas? Aí a questão é a seguinte: junto com a previsão desse PPP, que é um documento que o empregador tem que dar para o empregado quando ele solicitar, no momento da aposentadoria, ou então hoje, quando rescindir o contrato de trabalho. Até 30 dias depois de rescindido o contrato de trabalho, o empregador tem que fornecer ao empregado, junto com a sua carteira desassinada, esse formulário PPP, que essa pessoa tem que guardar para futuramente, então, usar na aposentadoria. Esse formulário, então, ele é preenchido com base num laudo técnico. Um laudo de avaliação das condições ambientais de trabalho. Esse laudo, esse levantamento, é feito por um médico ou engenheiro com especialização em segurança do trabalho. Uma pessoa que tenha condições de ir no ambiente de trabalho, constatar todas as atividades
e dessas atividades discriminadamente colocar as que têm exposição, medir o ruído, por exemplo, com o decibelímetro, medir a intensidade do frio, do calor, enfim, o contato com quais produtos e aí descrever isso no laudo. Feito esse levantamento, a empresa tem condições de, com base nele, colocar todos os dados no PPP que será fornecido ao empregado. Como eu disse, a dificuldade é encontrar empresas que ainda estejam abertas se a gente se reportar 20 anos, 25 anos para cá. O INSS não tem admitido, tá? Atividade especial quando a empresa está desativada e a pessoa mesmo que tenha na sua carteira uma profissão, vamos dizer assim, que daria para se identificar como sendo insalubre, metalúrgico em uma metalúrgica, serviços gerais em metalúrgica. Uma metalúrgica que faz grades, janelas, enfim, desenvolve uma atividade especial em função da solda, dos óleos e graxas, da pintura, que muitas vezes é com pistola, né? Aquela pintura que a pessoa inala a tinta pela via respiratória, e isso acaba caracterizando a atividade como especial. Então, se a empresa não existe mais, mesmo que as características sejam reconhecidas como insalubres, o INSS acaba não reconhecendo a atividade especial. Aí entra a senhora. E aí entra a questão da via judicial. Na via judicial, a justiça tem que ser, vamos dizer assim, de certa forma até compreensiva, sensível ao trabalhador e às condições de trabalho, a ponto de permitir, doutor Marco, que se tome uma outra empresa como similar ou parâmetro, certo, e que se faça a inspeção nessa empresa para dar as características daquela que já fechou. E a senhora já fez esse procedimento assim? Muito, isso é muito comum, principalmente em fábricas de calçados. Claro. Nas fábricas de calçados, as fábricas de calçados praticamente têm o mesmo layout, as mesmas características, as mesmas funções. Começa o quê? Com o corte do couro, que se faz através de uma máquina que se chama balancim. O balancim é considerado uma máquina muito ruidosa. Então faz o corte do couro, depois faz a costura e aí entram as costureiras. Aí entram os detalhes dos fechamentos com a cola. Colas à base de solventes, essas colas são considerados hidrocarbonetos aromáticos, são considerados prejudiciais à saúde e assim por diante. Então, se, por exemplo, a fábrica de calçados Incomex não existe mais, bem, nós temos outras fábricas mais recentes que tinham condições praticamente idênticas. Então, essas fábricas podem ser inspecionadas para caracterizar as condições de trabalho de um empregador, de um empregado que laborou em alguma empresa que não esteja mais em atividade. E assim também em todas as áreas, mecânicas, metalúrgicas, abatedouros, a própria Copave. Sim. A Copave não existe mais. Depois da Copave entrou a Avipal e tal, e hoje é BRF, né? Claro que são nas mesmas instalações, então as condições de trabalho praticamente são as mesmas. Então, se uma pessoa trabalhou na Copave e hoje trabalha na BRF, só um pouquinho, quais as condições hoje? São insalubres? Sim, por causa do frio, por causa do ruído, por causa da umidade. Trabalho em abatedouro é um dos trabalhos mais insalubres que tem, em função da quantidade de água, porque como o abate dos frangos é feito em série, vem pela nória, né? E aí a pessoa tira a asa, tira vísceras, e não nessa ordem, é claro. E aí vai tendo todo aquele processamento, tem que haver uma higienização constante do ambiente de trabalho. E essa higienização faz com que as pessoas acabam sempre em ambiente úmido e o pior, frio, porque para manter a carne, né, enfim, as peças de frangos, ou que é o nosso caso aqui, acabam tendo que trabalhar em ambiente frio. E o barulho, né, o ruído em função dessa atividade ali no abatedouro. E assim por diante. Então, essas condições que são possíveis comprovar mediante inspeção de uma empresa hoje,
pode valer para uma empresa que já está fechada. Porque, doutor Marco, usando o bom senso, se hoje uma empresa ainda tem condições especiais de trabalho, muito mais ou muito piores eram as condições de uma empresa que faz a mesma coisa há 20 anos atrás. Claro. As máquinas eram... Outras, não tinha tanta sofisticação, digamos assim. Sim, e outras mais barulhentas normalmente, então entra ali a questão do ruído e tal. E essas coisas é que acabam interferindo. Esse ponto é um dos piores que nós enfrentamos hoje para comprovar atividade especial, né? Então, realizar inspeção em outra empresa, que a justiça permite. Para a senhora, esse trabalho de comprovar, porque esse exemplo de nós fazer, traduzindo para o crime, seria a reconstrução do cenário do crime, né, para o criminalista. E é uma prova, na verdade, que eu estou tentando trazer essa para o meu métier, né? É uma prova que, na verdade, existe uma curação muito atenta do profissional, né? Porque vai ter outra parte que vai fazer aquele jogo de impugnação. Impugnar. E aí eu faço uma pergunta. A sensibilidade do juiz a isso, ele consegue compreender, porque, na verdade, o que se faz uma amostragem, né? Para o telespectador entender, se pega uma amostragem daquela empresa, né, que não existe mais, que ela seria com esses mesmos métodos e procedimentos, e a partir daí se faz um cenário do que aconteceu. E o juiz, como é que o juiz vê isso assim? Sim, quando são casos assim muito evidentes, como por exemplo que eu dei a fábrica de calçados, o juiz já tem a noção. Tá. Até porque é possível visitar hoje uma fábrica de calçados, tem muitas em atividade. Mas em casos em que os ambientes de trabalho modificaram muito, o outro recurso que se usa é a prova testemunhal. Claro. E aí entra também na tua questão criminal, que a prova testemunhal é sempre fundamental. Sim. Então, para nós também, a gente procura trazer pessoas que trabalharam com essa pessoa naquela época para retratar o ambiente de trabalho. Então, junto com o laudo ou com o levantamento, uma inspeção feita atualmente, se traz, porque só tem essa forma, se traz testemunhos de épocas passadas para então confirmar se o ambiente de trabalho é mesmo assim. E os juízes acabam admitindo em função justamente dessa sensibilidade. Mas sabe que é difícil, doutor Marco? Porque, por exemplo, os juízes eles têm uma compreensão, assim como nós advogados, do todo. Mas só que nem todos os juízes, nem todos os advogados entraram numa metalúrgica, entraram num abatedouro, entraram numa fábrica de calçados, entraram numa sala cirúrgica, enfim. Então, é complicado. O advogado tem a missão de quanto mais dados, minúcias, detalhes, conseguir levar para o juiz, tanto melhor será a prova para o juiz, então, poder julgar o caso. Então, isso me parece que é difícil hoje. Mas mais uma questão que é bem conturbada nesse ponto da aposentadoria especial são os EPIs, equipamentos de proteção. Nós entramos aqui num assunto, doutor Marco, que é polêmico e eu vou explicar o porquê. Nós temos a legislação como um todo no sentido de proteger o trabalhador, certo? Sim. Então, se um empregado está exposto a níveis de ruído excessivos, o empregador é obrigado a fornecer o protetor auricular, tipo plug, tipo concha, depende qual o caso concreto, e além de fornecer, orientar, fiscalizar o uso e elaborar a troca desse equipamento quando ele não tiver mais uma utilidade adequada. Bem, se a empresa tem um empregado que trabalha em ambiente ruidoso e fornece os equipamentos de proteção ao ponto de elidir ou neutralizar os efeitos desse agente nocivo no organismo do trabalhador, o empregador fica dispensado de fazer a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, que no caso é 6%, as pessoas não sabem que isso existe, 6% sobre a folha de pagamento do trabalhador que vai custear a aposentadoria especial. Isso é uma outra contribuição.
além do adicional de insalubridade que o trabalhador ganha no contra-cheque, dependendo da sua atividade, o empregador, se não fornecer todo o equipamento de proteção coletivo ou individual, teria que pagar 6% para a Previdência Social, além da contribuição previdenciária normal, mais 6% só para custear a aposentadoria especial. O que o empregador faz? Ele não quer pagar os 6%. Então, em tese, ele fornece todo o equipamento para evitar que o trabalhador fique exposto e aí não precisar pagar os 6%. E aí tem um problema. O problema é, vamos dizer assim, são as condições de fornecimento dos equipamentos e a efetiva utilização pelo empregado. Muitos empregadores acabam não trocando o equipamento de forma adequada ou então não orientando, não fiscalizando o empregado no seu uso. O empregado acaba ficando exposto e o empregador não paga o custeio da aposentadoria especial. Logo, o INSS, quando esse empregado vai pedir aposentadoria, vai negar. Porque ele vai entrar no histórico do empregado e vai ver, não, mas não havia contribuição dos 6% para custear a aposentadoria especial. Entendi. Então, o senhor não tem o direito. Mais um problema para enfrentar na justiça. Isso, se a senhora entra com a demanda frente a isso aí? Sim, que não é contra o empregador, né? É contra o INSS. Por quê? A obrigação de fiscalizar a empresa é do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, se eles não estão fiscalizando o empregador e permitindo que o empregado trabalhe em condições insalubres, ou porque não estão dando o equipamento adequado, não estão trocando, não estão fiscalizando, enfim, o empregado é que não pode ficar prejudicado. Então, ele acaba conseguindo o direito pela ausência de uma prova consistente e robusta no sentido do EPI ser eficaz e neutralizar o agente nocivo. Como é que o juiz vê isso com essas demandas? Isso é bem complicado, porque a empresa que emite o PPP emite como o EPI neutralizando o agente nocivo. Entendi. Apresenta lá o certificado de aprovação do equipamento, CA, que ele foi eficaz. Enfim, a pessoa não estava exposta. Existe o agente, mas não está exposto. E aí, claro, o INSS nega e a pessoa tem que ir na justiça comprovar. Então, isso já é um pouco mais, vamos dizer assim, complicado de tentar fazer uma prova nesse sentido. Porque eu digo assim, mas o correto seria modificar o PPP. Pensa, porque se o PPP não está retratando a realidade, teria que modificar. Tudo bem. Como se modifica o PPP se a empresa não quer por bem modificar? Entrando com uma ação contra a empresa para modificar o PPP. E aí eu te pergunto, doutor Marco, se a criatura está trabalhando na empresa, vai entrar com uma ação contra a empresa para modificar o documento? O que vai acontecer com esse empregado? Entendi. Vai ser mandado Vai embora. ser demitido. Então, ele não tem como, ele se vê numa encruzilhada nessa situação. Por isso, a ideia de ir para o Poder Judiciário e colocar isso e permitir que o empregado prove as reais condições de trabalho. E essa questão da prova real também se vá com prova testemunhal? Vale. Se, por exemplo, a pessoa não usa o equipamento, eu vou dar um exemplo assim de um chefe de setor que tem que usar o protetor auricular porque ele está circulando num ambiente ruidoso. Só que como ele é chefe, ele tem que constantemente se comunicar com os empregados. Para se comunicar, ele tira o equipamento. E aí ele não fica exposto? E por aí afora. Se a gente entrar em detalhes, doutor Marco, nós poderíamos ficar três meses conversando sobre isso. Por exemplo, o protetor tipo concha. Dependendo do tipo do protetor, porque depende o formato do rosto da pessoa. Tem um fechamento de... Isso, de ruído, porque o ruído pode penetrar pelas laterais do rosto. Se o protetor... Detalhes, né, são detalhes muito pequenos, que para a gente poder, então, comprovar uma situação de trabalho é muito minucioso, tem que estar cuidando e tem que ficar em cima.
tem que fazer um estudo. Por isso que a situação da aposentadoria, nesse ponto, ela tem que ser muito cuidadosa. O doutor Marco tem a sua situação. Nós temos que averiguar tudo o que ele fez, como é que eram as condições de trabalho. É uma entrevista minuciosa da vida dele. E através dessa entrevista é que a gente então segue Começa a juntar as pecinhas, tipo na área criminal, para formar a defesa e nós a defesa do empregado. Eu me lembrei, agora eu tô... sabe que quando a gente fala com colegas de outras áreas, a gente sempre procura encaixar alguma coisa que trabalha no mundo da gente. Eu faço isso, né? Também. E me chamou a atenção que um dia eu fiz uma defesa de uma pessoa em que ela teria se apropriado devidamente, mas tinha uma filmagem. E a filmagem veio a provar a absolvição dela. No caso específico da senhora, quando vai trabalhar essa questão de proteção, de segurança ao trabalho, as empresas hoje estão todas quase monitoradas por filmes internos, né? Isso serve como prova? Em tese, sim, só que a empresa não vai fornecer, né? Claro. Esse é o problema, a empresa não vai querer fornecer. Mas daqui a pouco a pessoa tem uma filmagem de celular. Claro que muitos vão alegar que essa prova é ilícita, enfim. Mas já é alguma coisa? Já é. Nunca utilizei, nunca eu só tô fazendo... Mas é uma troca interessante. Pra gente, porque na verdade eu, com a questão previdenciária, sinceramente eu acho muito complexo. Sim. Eu acho assim que não gosto de fazer, porque eu acho que tu pode mudar o rumo da vida de uma pessoa que trabalhou muitos anos. Então, como no crime, às vezes, não pode existir amadorismo. Não. Né? Não pode existir amadorismo. Tu vai fazer um júri, a pessoa tem que estar ciente que está ali fazendo. E eu acho que até muito mais importante que um júri, porque o júri tu decide a vida das pessoas em 2 horas e ele sabe que vai cumprir a pena e vai ser absolvido. Terminou. Agora, igual aposentado, não. É para o resto da vida. Mas, doutor Marco, hoje em dia é muito engraçado, porque hoje de manhã ainda respondi um e-mail de uma cliente de Porto Alegre que está na dúvida de encaminhar a aposentadoria ou não. O que acontece? Hoje, em função das mudanças que estão acontecendo, as pessoas têm muita dúvida em pegar ou não a sua aposentadoria, justamente porque isso vai refletir para o resto da vida delas. A aposentadoria, pela sua natureza, pela sua característica, é a forma em que a pessoa deveria se manter, é a forma de manutenção, de subsídio, de subsistência da velhice. Claro. Isso é a aposentadoria. Sim. Então, eu digo para os clientes sempre, quando eles ficam na dúvida de pegar ou não, a partir do valor, o que eles vão fazer, enfim. O senhor tem que pensar o que o senhor vai estar fazendo daqui a 15 ou 20 anos, quando tiver seus 60, 70, 80. O senhor vai estar vivendo com esse valor? Isso vai ser o suficiente? Como é que vai ficar? Então, quase se faz uma terapia, viu, doutor Marco? Acredito. Se faz uma terapia porque eu penso que o meu trabalho não é apenas aposentar e dizer foi mais um, chega ao próximo, vai mais um, chega ao próximo. Não é assim. Tem que ajudar a pensar junto. E aí, quando a pessoa está muito na dúvida, eu digo, olha, para eu conseguir te ajudar, vou ter que fazer algumas perguntas pessoais. E aí eu começo. Como é que está a sua situação no trabalho? Porque a pessoa não sabe se sentar para sair ou não. Certo. Está gostando de trabalhar lá? Como é que são as condições de trabalho? Como é que está a remuneração? O que a senhora iria fazer se fosse se aposentar? Qual seria o que a senhora tem em mente? Qual é o projeto de vida que a senhora tem daqui para frente? E em cima do que a pessoa vai respondendo, eu vou ajudando a pessoa a pensar. E dando minha opinião, porque muitas vezes o valor que ela vai receber dali, sendo pequeno ou não, ele pode ser guardado para adquirir um patrimônio que venha a dar um respaldo na velhice. E assim por diante. Então é bem detalhado e tem que ser analisado cada caso isoladamente. E é isso. Direito previdenciário é isso. Doutora Márcia Piorazan, satisfação. A gente vê como existe uma fluidez de conhecimento, e principalmente de parte da minha pessoa, porque cada entrevista que eu faço com a senhora eu aprendo. E eu acho que os nossos estudantes, telespectadores também. Nós vamos para o próximo programa, eu espero que semana que vem vamos com mais novidades no mundo do direito, principalmente previdenciário. Até mais.
TV Informativo. Aqui o Vale se vê.